Você já percebeu que quanto mais você tenta parar de pensar, mais pensamentos aparecem? E não é só isso. Tem momentos em que você percebe que está pensando demais sobre a mesma coisa, mas mesmo percebendo isso, você não consegue interromper esse ciclo de pensamento. Você tenta se distrair, você pega o celular, você muda de assunto, você tenta focar em outra coisa, mas pouco tempo depois, os mesmos pensamentos voltam. As mesmas perguntas, os mesmos cenários, as mesmas preocupações, como se algo dentro de você não deixasse esse assunto encerrar. E quanto mais você tenta resolver isso pensando, mais preso você se sente nesse processo. Você analisa, revê, tenta entender, tenta encontrar uma resposta, mas no final, você não sente que resolveu. Você só sente que continua pensando, pensando. E isso cansa muito, porque não é só o pensar, é a sensação de não conseguir descansar por dentro, mesmo quando tudo está em silêncio ao seu redor. A sua mente continua ali, ativa. E aqui tem um ponto que é muito importante. Isso não acontece só porque você pensa demais. Porque se fosse apenas um excesso de pensamento, você iria conseguir interromper quando você precisasse. Mas você já percebeu que não funciona dessa forma. E para você que não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora e eu acompanho muitas pessoas que vivem exatamente esse tipo de experiência. E se você se reconheceu nesse processo de pensar demais, em algum nível, é importante você entender: isso não é falta de controle e também não é simplesmente um problema de pensamento. Existe algo acontecendo antes disso. Quando você entra nesse ciclo de pensamento, parece que você está tentando entender ali uma situação, mas na prática você está tentando lidar com a sensação interna que surgiu antes, porque geralmente, antes dos pensamentos começarem, existe algum tipo de desconforto. Pode ser insegurança, uma dúvida, uma sensação de incerteza, ou até aquele incômodo que muitas vezes você não sabe nem explicar. E o pensamento, ele entra como uma tentativa de resolver isso. Você começa a pensar não só para entender ali a situação, mas para tentar encontrar uma forma de se sentir melhor em relação àquilo, de se sentir muito mais seguro, de ter alguma sensação de controle. Só que quanto mais você entra nesse movimento, mais você se distancia do que realmente está acontecendo dentro de você. Porque você acaba ficando preso na tentativa de resolver com um pensamento. Algo que começou com uma sensação. E tem uma parte ainda muito mais interessante nisso tudo, que quase ninguém percebe. Enquanto você está pensando, parece que você está buscando respostas, mas na prática você está evitando entrar em contato com o que você está sentindo. Porque quando o pensamento para, o que vem antes aparece. E muitas vezes isso é muito desconfortável. Então você continua pensando. Não porque você precisa, não porque você precisa, mas porque parar de pensar te colocaria de contato com a sensação que você não quer sentir. E é por isso que você não consegue interromper o pensamento. Não é por falta de força, é porque o pensamento está funcionando ali como uma proteção, uma forma de evitar esse contato mais direto. E quando você começa a enxergar isso, a forma como você se relaciona com esses pensamentos, ele muda. Porque você vai percebendo que o problema não é pensar demais, mas o que faz você precisar continuar pensando. Aqui é que entra algo importante. Não para você tentar parar de pensar à força, mas para você perceber
O que é que acontece antes? Na próxima vez que você perceber que entrou nesse ciclo, em vez de você tentar interromper ali o pensamento, faça uma pausa, observe ali por dentro, perceba. O que é que você está sentindo naquele momento? E o que é que apareceu antes desses pensamentos começarem? Sem tentar mudar, sem tentar julgar, sem tentar resolver, só percebendo. Porque quando você começa a perceber, o pensamento ele perde força. Não porque você controlou o seu pensamento, mas porque você entendeu o que é que estava por trás dele. E talvez o ponto que você precisa entender: você não pensa demais. Você está tentando lidar com algo que ainda não está claro dentro de você. E quando isso começa a ficar visível, você não precisa mais ficar preso nesse ciclo. Esse vídeo ele fez sentido para você? Eu deixei aqui um material na descrição que é muito profundo, explicando o que é que está por trás desses seus padrões. Dê uma olhada depois nesse material aqui na descrição. E se em algum momento esse vídeo de alguma forma fez você se reconhecer, me conte aqui nos comentários. Porque muitas vezes o que você vive não é seu. E isso ajuda a muito mais pessoas a perceberem também isso. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que também precisa entender sobre esses padrões internos. E se você quer continuar entendendo o que está por trás do que você sente, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria. Até o próximo vídeo. Até lá!